férias. Por elas eu aceitei. E eu fui para a Terra Santa. Eu já conhecia a Terra Santa. Eu entrei num hotel muito chique. Eu não queria sair do quarto do hotel. As meninas saíam, voltavam, e eu não saía nem para tomar café. Um belo dia, 1h da tarde, 1h30, elas estavam almoçando, e eu dentro do quarto, bateram a porta do quarto. Quando eu abri a porta do quarto, me deparo com um rabino messiânico, usando aquela roupa escura, aquele cabelinho aqui trançado, aquele chapeuzinho preto, ele bem fofinho, né? A lá Papai Noel, aquela barba dele parecendo um algodão, né? Quando eu olhei, tem um imã aquela barba. Eu olhei, eu já queria apertar ela, né? Ele com aqueles olhinhos assim, olhinho assim, bem rasgadinho, aquele óculos fundo de garrafa, aquelas bochechas rosadas, parecia um personagem de filme. E ele falou comigo num português meio arrastado, dizendo assim: "Ô pastor, eu sou amigo do seu amigo, e ele me contou a sua história, e eu vim curar o senhor." Eu falei: "Eita cabra bom." Falei: "Você vai me curar?" Ele disse: "Eu vou curar o senhor." Eu disse: "Então pode entrar." Aí ao invés de entrar, ele inclinou aqui para a direita, porque eu só via a porta. Do lado de fora, no corredor do hotel, estavam os apetrechos de cura dele. Ele pegou uma lata de óleo de oliva de 5 litros e levantou ela. Quando eu vi aquela lata de 5 litros de óleo e um saco com um monte de linha vermelha, eu falei: "Jesus, o que ele vai fazer?" Eu fui entrando já imaginando ele abrindo aquela lata e me jogando um óleo em cima da cabeça, porque é isso que esses crentes meio malucos fazem, né? E eu falei: "O que você vai fazer?" Ele disse: "Eu vou ungir seu quarto inteiro." Eu disse: "Pode ungir." E eu fiquei sentado na cama vendo ele. Gente, onde tinha 1 metro quadrado, ele ia lá e passava óleo. Ele foi botando esse negocinho vermelho, que ele ia amarrando na mala. Ele era um judeu messiânico, meio cabalista. Ó, que não dá nem para explicar o que ele era, né? O que seria lá fora macumba, com ele era uma boa cumba. Entendeu? Mais ou menos isso, uma boa cumba. Depois que ele fez as benesses dele, ele veio, orou por mim, colocou a mão, ele soltou umas brahá que fala, quem conhece judeu aqui, eles vão fazer umas orações, umas bênçãos, acho que é brahá. "Olha, eu vou fazer uma brahá para o senhor." Eu falei: "Então faça a brahá." E depois que ele fez, dá uma hora de sessão, de descarrego, né? Ele olhou para mim e disse: "Como o senhor se sente?" Eu disse: "Do mesmo jeito." Ele coçou a cabeça, olhou para mim, apertou aquela barba, fez assim, falou: "Então vamos para o plano B." Eu disse: "Qual é o plano B?" "O senhor tem que sair daqui agora e entrar comigo no meu carro. Eu vou levar o senhor num lugar muito santo aqui em Jerusalém." Eu disse: "Não quero." Ele disse: "O senhor tem que ir, porque senão seu amigo não me paga." E eu olhei para ele, velhinho, todo de cabelo branco, barba branca, e disse: "Não, eu não vou deixar esse velhinho sofrer também, né?" Falei: "Então tá bom, vamos, mas não pode demorar muito." Ele me colocou no carro dele, saímos de Jerusalém, demos uma volta pelas estradas e paramos em uma montanha. Jerusalém tem 7 montanhas que cercam ela. Em uma daquelas montanhas, ele me levou no lugar, eu acho que mais lindo que eu já vi na vida lá em Israel. Ele me colocou num ambiente que dava para ver Jerusalém inteira. Eu vi o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada. Eu vi a cidade de Davi. Eu vi o horto. Eu vi ali o jardim do Getsêmani. Eu vi a cidade inteira. Deu para ver partes do muro das Lamentações. Era um quadro, uma visão linda. Aí ele falou para mim: "Sente aí, pastor, contemple." Eu sentei e fiquei contemplando. Ele sentou do meu lado. E ele começou a mexer naquela barba, olhando, e o sol foi esquentando. E lá assim, depois da 1h30, 2 horas, 54 graus na sombra. E eu comecei a fritar. Aí ele olhou para mim e disse assim: "O senhor parece que está com calor?" Eu disse: "Não, é impressão sua." "É claro que eu estou com calor, 54 graus. Ele falou: "Então, a gente já podia ir embora, mas antes eu quero fazer uma pergunta para o senhor." Eu falei: "Pode perguntar." "Se o senhor, com esse calor que está sentindo agora, pudesse citar um texto da Bíblia, que texto o senhor citaria?" Eu olhei para ele, sorri e disse: "Um vem à minha mente. Assim como a corça anseia pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus." Ele olhou para mim, abriu um sorriso e ele falou: "O que Davi está dizendo?"
E eu falei: Davi está dizendo que está com sede. E ele falou para mim: e Davi está com sede do quê? Eu disse: alô, sede de água. E ele falou: e se eu falar para o senhor que Davi não tinha sede de água? Se eu lhe contar uma história que o senhor nunca ouviu, o senhor teria paciência de me ouvir? Eu falei: teria, porque eu sou curioso. E ele me contou uma história de Davi que moveu a minha alma e me arrancou daquele sofrimento que eu estava vivendo. E eu quero repartir essa história com vocês aqui. Amém? Roberto, mude a música. Ele me disse que Davi sempre foi um menino problema. E isso é contado do ponto de vista do judaísmo. Davi é um judeu estranho, porque ele habita dentro de uma família, no meio de uma casa, onde as pessoas não se parecem com ele. A Bíblia Sagrada vai desenhar Davi para nós, dizendo que ele era um homem de pequena estatura, enquanto seus irmãos tinham a altura de rei. O rei Saul era o homem mais alto em Israel, acima do ombro dos judeus. Já leram isso? Era o homem mais alto, se destacou em altura. Quando Deus rejeitou Saul e falou com o profeta Samuel para ir na casa de Jessé, o belemita, para separar um dos filhos dele para ser rei, quando o profeta chegou na casa de Jessé e olhou o primeiro filho de Davi, se não me falha a memória, foi Samar. Quando ele olhou e disse: já tem o rei. Por quê? Porque Samar era alto, da altura de Saul. Quando ele foi ungir o menino, Deus disse: não é esse. Aí entrou o segundo filho. Samuel não teve dúvidas: então é esse, porque também tem altura de rei. Deus disse: não é esse. Entrou o terceiro, entrou todos, e Deus disse: nenhum desses é rei. Eles têm aparência de rei, mas não tem coração de rei. E então o profeta pergunta a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Acabaram-se os mancebos? E o nosso irmão Jessé, envergonhado, é obrigado a dizer: tem um ainda. E onde ele está? Está lá no campo trabalhando. Ele está trabalhando no campo onde estão as ovelhas malhadas. Não é Jessé que diz isso, é Deus que vai escrever isso na lápide de Davi mais tarde, dizendo: eu te chamei de trás, não vi de trás das malhadas. E só quem estuda muito a Bíblia, a cultura judaica, vai entender que ovelha malhada não é ovelha que tem a lã manchada. Ovelha malhada eram ovelhas marcadas por anomalias físicas. Ovelhinhas que nasciam com 3 patas, 5 patas, 2 cabeças, 1 olho, sem pele. Eram ovelhas que nasciam com má formação. E os judeus respeitavam tanto que, ao invés de matar a ovelha, cuidavam dela e esperavam que a morte as levasse. E é para esse grupo de ovelhas que Davi vai pastorear. E o judeu me disse, o rabino, as casas grandes tinham 2 apriscos. Um ficava na frente da casa. Para quem passasse pelas ruas, os transeuntes parariam ali para negociar e comprar as ovelhas perfeitas. As ovelhas malhadas ficavam atrás da casa grande, geralmente em uma ribanceira escondida, porque eram monstros, eram feias. Mas mesmo sendo monstrinhos, com má formação congênita, alguém ia lá dar comida para eles. Ia lá e dava capim e água. E é para esse lugar que Davi é enviado. Ele me disse: Davi foi enviado porque ele não era bem-vindo em sua própria casa. Ele é um menino loiro, ruivo, numa casa onde só tem judeus caucasianos morenos. Ele é um menino de baixa estatura, enquanto seus irmãos são gigantes por causa do DNA do pai. Ele tem um aspecto gentil, enquanto seus irmãos são judeus puro sangue, com um queixo quadrado, nariz adunco e tudo mais. Se você acha que eu estou falando demais, depois digita aí no Google: imagem do rei Davi por Michelangelo, o gênio da Renascença. Você vai ver Michelangelo desenhar um Davi que parece um grego, cabelos encaracolados. Já viu a imagem? Aquela imagem de um Davi peladão? Está ele lá peladão, é a imagem mais famosa que tem, está lá na Capela Sistina. Então ele tem lá o cabelo encaracolado, o narizinho dele é bem feitinho, um rostinho a lá gregos. O Davi, que nasceu na casa de Jessé o belemita, é diferente de todos, inclusive no seu próprio DNA. E naquela época, quando o profeta ia visitar uma família, o profeta não ia sem antes mandar um mensageiro na frente, porque o profeta representava Deus. Então vinha na frente o mensageiro e dizia: o profeta vem aí. Aí as pessoas colocavam a casa em ordem, tiravam a bagunça, preparavam um banquete para o profeta, porque não podia receber o profeta de mão vazia. Então, quando anunciaram que o profeta estava indo na casa de Jessé,
Jessé deu um jeito de tirar de casa o problema. E o problema tinha nome: Davi. E Davi é um adolescente. E ele sabe que está sofrendo preconceito em casa. Ele sabe que vai ter festa, porque ele sentiu o cheiro da comida, ele viu a mãe dele se arrumar, e os irmãos dele mais velhos já estão todos perfumados. A casa está preparada para uma festa, e ele não é convidado. Ele é convidado a se retirar da casa para ir cuidar das ovelhas malhadas. E Davi vai cuidar das ovelhas malhadas. O rabino me disse que quando Davi está diante das ovelhas malhadas, aqueles monstrinhos, e ele está triste porque ele sabe que ele sofreu preconceito em casa, Davi recebe uma visitação de Deus. E ele recebe uma revelação. E a revelação que ele recebeu fez ele sentar debaixo de um zimbro, pegar a sua harpa, dedilhar a sua harpa e construir o poema mais lindo que ele já escreveu. Davi olhou para aquelas ovelhas e Deus disse para ele: se essas ovelhas com defeito, se essas ovelhas que ninguém quer, têm um pastor, você também tem, Davi. Por isso ele escreveu: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Havia um problema entre Davi e a sua família. E como Davi tinha um problema com o próprio pai, Davi queria e precisava da aprovação do pai para continuar vivendo. A vida é assim. Por isso que precisamos de um pai e de uma mãe. A mãe, ela é o colo. A mãe é a paixão. O pai é a aprovação. Uma criança, para crescer de uma maneira perfeita, pelo menos intelectualmente, ela precisa da aprovação do pai e do beijo e do abraço da mãe. Assim é a regra. É claro que existem exceções, existem arranjos familiares. Eu fui criado em um arranjo familiar. A ausência de pai, somente a mãe. Mas eu tinha o meu avô foi a figura física, então eu tinha nele a aprovação. É preciso isso. Fora isso, as crianças crescem com distúrbios, problemas emocionais, que agora não é visto, mas lá na frente, assim que startar algo dentro delas, o gatilho ser ativado, serão crianças problemáticas. E Davi precisa da confirmação, da afirmação do pai. E o que é que ele faz? Para conquistar o pai, ele faz aquilo que todo menino judeu fazia. Pergunte o quê? Caçava. Alguém lembra de Isaac? Quando está para morrer, está cego, ele chama Esaú e diz: antes de Deus te dar a bênção, vai caçar uma caça e faz para mim um guisado. Era cultural. O pai, para aprovar o filho, tinha que mostrar aos vizinhos, à família, que o filho era corajoso, que o filho era destro, que o filho era bom. E então Davi quer conquistar o pai dele. O que é que ele faz? Ele quer levar uma caça exótica para o seu pai. O pai dele já tem todo tipo de carne, é fazendeiro. Ele tem boi, ele tem vaca, ele tem ovelhas, ele tem cabritos. O menino então, para conquistar o pai, tem que levar para o pai uma carne de um animal exótico. E qual é o animal que Davi vai caçar? Um cervo ou uma corça. E Davi vai em busca de uma corça. Sendo homem semita da terra, conhecia a arte da caçada, ele sai pelo meio das montanhas procurando as pegadas de uma corça. Uma corça, um animal que chega a pesar de 200 a 250 quilos. Um animal extremamente veloz, um animal extremamente arisco, que tem percepção através da sua audição e do seu olfato. É muito difícil se aproximar de uma corça ou de um cervo. Então, o caçador tem que ser um exímio caçador. E quando Davi percebe pelas pegadas no chão que há uma corça naquele ambiente, ele sai procurando as pegadas e ele enxerga a corça ao longe. Disse o rabino que quando Davi enxergou a corça, Davi se espreitou, para não deixar que o vento detectasse, levasse o seu cheiro, ou que o barulho fizesse com que a corça percebesse. E Davi vai se espreitando, andando com dificuldade, porque ele quer atingir uma distância com a corça, onde a sua flecha será certeira. O rabino diz que quando Davi está chegando perto da corça, aparece um outro caçador na história. E com esse caçador não dá para brigar. Aparece um leão, o famoso leão da montanha. E o leão também está esfomeado, ele quer aquela corça. E ele também sabe que ele não pode se mostrar muito, senão a corça vai sair correndo. A corça é mais ágil do que o leão. Só que o leão tem mais resistência do que uma corça. Ele é mais forte. A corça é mais rápida, o leão tem mais resistência. Mas guardando essas informações que você já vai entender.
Davi sabe que não dá para brigar com o leão, mas Davi também sabe que o leão não vai conseguir levar aquela corça inteira para casa, porque ela é muito pesada. Então o leão vai matar a corça, vai arrancar um pedaço e vai comer para suas energias voltarem, vai pegar um outro pedaço e levar para a sua família, da sua família de leões, e o que sobrar, Davi pode pegar um pedaço e levar para o pai dele. Então Davi fica à espreita. Agora Davi não olha mais para a corça, ele olha para o leão. Então Davi está atrás do leão, que está atrás da corça. Quem enxergou essa cena? Então dá um glória a Deus aí. Quando o leão está a uma certa distância, que não tem mais como se esconder, e a corça percebe, a corça se desespera, porque ela vê que ele é um predador natural. Ao se desesperar, o coração dela acelera, adrenalina descarregada no seu corpo, e enzimas são liberadas pelas suas glândulas sudoríparas, e a corça começa a transpirar, e quando ela começa a transpirar, o leão pega ela no cheiro. Quando ele sente o cheiro do suor dela, a corça está condenada. Pergunte por quê? Ela pode correr para onde for, o leão vai atrás dela, porque a corça deixa, Bispo Saulo, um rastro invisível. Ela deixa o cheiro do medo. A corça some e o leão continua correndo atrás de nada, porque Davi não está vendo mais a corça, e o leão não está se preocupado com isso, porque ele tem um rastro do cheiro. Assim como nós assistimos em filmes, esses cachorros que pegam um pano de uma pessoa, uma roupa, esfregam no nariz deles, eles vão e acham a pessoa enterrada, acham a pessoa jogada em árvores. O leão tem esse dom, colou no nariz dele o cheiro. A corça pode ir para os quintos dos infernos, o leão irá até o inferno atrás dela. A corça é mais rápida, por isso ela desapareceu, mas o leão é mais resistente. Vai chegar uma hora que ela não vai conseguir correr mais, e o leão, por força, vai chegar e vai pegá-la. O destino da corça é a morte, e Davi sabe disso. O rabino diz que Davi sai do alto da montanha, porque o leão também sumiu, ele vai pelas pegadas, e quando Davi está no alto da montanha, ele olha lá embaixo, e lá embaixo tem um ribeiro de águas, e o leão está parado na frente do ribeiro de águas, parado, cabeça erguida, fungando, à direita, à esquerda, procurando o cheiro da corça, e o cheiro sumiu. E o leão agora tem que agir por instinto, escolher esquerda, direita, ou voltar para casa frustrado. E Davi espera o leão sumir, e o leão some, e Davi também está frustrado. Só que como ele correu muito, ele é obrigado a ir lá beber água. E quando Davi se curva no ribeiro e está bebendo água, ele ouve um barulho a uns 5, 6 metros dele, numa moita de capim, de plantas. E quando Davi olha, quem é que se levanta de trás da moita? A corça. A corça se levanta. Davi prepara o arco e a flecha, porque ele está perto dela. A corça se levanta, mas não fica parada, ela se sacode. E quando ela se sacode, ela joga água para todos os lados. E Davi esconde a flecha. E Davi começa a chorar. E ao invés de Davi matar a corça, Davi eterniza a corça. Porque Davi entendeu, disse o rabino, que a corça não estava correndo atrás de águas porque ela tinha sede. Ela correu atrás das águas porque ela precisava de proteção. Como? Quando ela viu o ribeiro de águas, ela entrou no ribeiro e foi mergulhando. E quando ela mergulhou bastante, a água corrente passou por cima dela. A água lavou a corça. A correnteza levou o cheiro do medo e o suor. A corça está mais calma porque a água fria fez o coração dela desacelerar. A corça está agora com um manto de água, um manto de invisibilidade. Ela olhou a moita e se escondeu atrás da moita. O leão correu atrás dela por quilômetros sem vê-la. Sem vê-la, ele sabia onde ela estava. E agora ele está perto dela, a metros, e ele não enxerga a corça. Por que ele não enxerga a corça? Porque a corça mergulhou nas águas. Aí Davi gritou: assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma
suspira por ti, ó grande Deus. Aleluias, aleluias. Eu me emociono todas as vezes que lembro disso, porque quando ele me contou essa história, eu fiquei perplexo, emocionado. Aí o rabino chegou bem pertinho de mim e foi arrastando aquele popozão dele, ele era gordinho. Ele encostou em mim, ele me deu um abraço, veio aqui no meu ouvido e falou uma única palavra. Essa palavra me salvou. Ele disse assim: mergulha. Mergulha. As águas estão aí, se joga nelas. O seu predador vem até aqui, nas águas ele não tem força mais. O Senhor vai te colocar um manto de invisibilidade. Eu estou profetizando agora. Algumas pessoas, quando terminar essa Santa Ceia, vão voltar para casa e estarão invisíveis. Esta semana o diabo não vai te achar. Seus inimigos vão te procurar e não vão te achar. As pessoas vão tentar contra a sua vida e não vão encontrar. Vão perguntar: o que aconteceu? Foi chá de sumiço? Não, é que você mergulhou nas águas, e as águas te deixaram invisíveis. E o diabo não terá poder nem sobre você, nem sobre os seus filhos, nem sobre a sua casa, nem sobre os seus negócios, nem sobre os seus sonhos. Eu estou profetizando. Se alguém acredita, pegue a profecia. O Senhor está te tornando invisível nesta noite, e o diabo que se lasque no inferno. Mergulha. O medo que você está sentindo está te denunciando. O diabo sente o